Vamos fazer então agora alguns exercícios sobre MHS e eles estão lá no livro 9, nas páginas 11 a 13. Então, temos aqui mais uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. Então, o primeiro exercício a gente já tinha feito como exemplo naquele vídeo de teoria e a gente vai seguindo agora com o segundo exercício ali na página 11. Então, diz o seguinte: uma massa está presa a uma mola. O conjunto passa a realizar um MHS quando uma força de módulo igual a 4 newtons causa uma deformação de 8 centímetros na mola. Desprezando as forças dissipativas e sabendo que a frequência angular vale 5 radianos por segundo, determine o que se pede a seguir. Bom, eu só coloquei aqui em destaque que frequência angular é a mesma coisa que velocidade angular, né, como nós já falamos. Então, é aquele ômega que aparece nas fórmulas. A primeira coisa que ele pede que a gente calcule é a constante elástica da mola. Então, vamos ver aqui como é que a gente tem que fazer. De acordo com a lei de Hooke, a gente vê, né, que a gente pode calcular a intensidade da força elástica multiplicando a constante elástica pela deformação. A deformação era de 8 centímetros, né, que corresponde a 0,08 metros. E a gente já tinha a informação de que essa força era de 4 newtons. E aí, então, a gente consegue substituir ali os valores, isolar o valor do K e chegamos ao resultado de meio vezes 10 ao quadrado, que é 50, né? Então, a constante elástica é 50 newtons por metro. Na letra B, ele pede que a gente calcule o período do movimento. Para a gente calcular o período do movimento, a gente pode lembrar de como a gente definiu que velocidade angular correspondia a 2π dividido por período. Ele já disse para a gente que a frequência angular era de 5 radianos por segundo. E aí a gente pode isolar o período nessa fórmula e calcular, né? O período, então, vai ser 2π dividido por 5 segundos. Podemos deixar indicado ali o 2π, não é necessário que a gente substitua o valor do π. Mas, se alguém quiser, também não tem problema, né? Pode substituir, multiplicar 2 por 3,14 e dividir por 5, também está tudo certo. A letra C, ele quer que a gente calcule a massa, né? Como que a gente vai fazer, então? A gente estudou também, né, que tem a expressão para calcular período do sistema massa-mola, que é 2π multiplicado pela raiz quadrada da massa dividida pela constante elástica. Como a gente determinou o período ali na letra B, a gente também já sabe que a constante elástica que a gente determinou na letra A é 50 newtons por metro. Fazendo a substituição, a gente pode calcular o que ele está querendo, né, que é a massa. Só que quando a gente faz a substituição, a gente chega nessa expressão com raiz quadrada e muita gente pode acabar ficando sem saber o que faz, né? Porque a massa está ali dentro da raiz quadrada. Então é muito simples. Quando a gente quer que alguma raiz quadrada saia, a gente eleva tudo ao quadrado, né? Tanto um lado quanto o outro da igualdade, para ficar, né? Fazer a mesma operação dos dois lados. E aí fica tranquilo. Dá para também, antes de fazer isso, já cancelar o 2π, né, que aparece dos dois lados. Aí sim, a gente vai, eleva tudo ao quadrado e consegue fazer a raiz quadrada do lado direito sair e isolar o m. Isolando a massa, a gente descobre então que ela era de 2 kg. Então vamos agora aqui na página 12 fazer o exercício 3. A gente olha a imagem, a mola inicialmente não está deformada e depois ela é comprimida e então a deformação está indicada ali como ΔX. Ele diz que o bloco tem massa de 0,25 kg
que está sobre uma superfície horizontal e perfeitamente lisa, que ele é preso a uma mola de constante K, 4π ao quadrado newtons por metro, e que ele é empurrado por uma força externa que comprime a mola em 8 centímetros. Ao soltar o sistema, ele passa a executar um MHS. Então, ele pede na letra A que a gente calcule a amplitude da oscilação e depois o período do movimento. A amplitude da oscilação é o máximo que essa mola foi deformada. E aqui no enunciado ele já diz que ela foi comprimida em 8 centímetros. E o período do movimento, a gente vai ver aqui que pode utilizar aquela expressão, né, de calcular período do oscilador massa-mola, que é multiplicando 2π pela raiz quadrada da massa dividido pelo K. Como ele já tinha informado o valor da massa e também do K, é só substituir na expressão ali mesmo, né? E chegamos que o período é de meio segundo, né? 5 vezes 10 a menos 1, ou meio. Continuando agora, o exercício tem aqui na letra C, pede que a gente calcule o módulo da força elástica nos pontos de amplitude máxima e depois também o módulo da aceleração máxima. Bom, para a gente calcular a força elástica, vamos aplicar ali a lei de Hooke. Nós já sabemos o valor da constante elástica e também da deformação, que foi de 8 centímetros, né? E passando centímetros para metro, a gente vai ter lá 8 vezes 10 a menos 2, multiplicando o K, que era 4π ao quadrado. Fazendo o cálculo, né, 4 vezes 8 vai ser 32, π ao quadrado, e o 10 a menos 2 ali. E a gente pode escrever isso também como 3,16 newtons, né? Então, pode tanto deixar a resposta como 32π ao quadrado vezes 10 a menos 2, ou substituir o π, o valor, né, dele, e chegar em 3,16 newtons. Para calcular o módulo da aceleração máxima, a gente vai lembrar que a força elástica é a força resultante. Então, a gente vai poder igualar o K vezes o ΔX com a massa vezes a aceleração, que é a força resultante. E como a gente já conhece o valor do K, do ΔX e da massa, a gente consegue calcular a aceleração, né? A gente substitui os valores ali, isola a aceleração e chega lá em 128π ao quadrado vezes 10 a menos 2, ou substituindo ali 3,14 no lugar do π, e também deixando em notação não científica, né? A gente chega em 12,6 metros por segundo ao quadrado. Agora o exercício 4, na página 12, fala o seguinte: as funções horárias a seguir representam o MHS de um ponto material sobre o eixo X. Para cada uma das situações, determine a amplitude do MHS, a frequência angular ou pulsação, a fase inicial e o período. Aí a gente precisa lembrar, né, qual é a fórmula que a gente utiliza para representar a função horária da posição do MHS e ir comparando essa nossa expressão com o que ele vai colocando aqui em cada um dos exemplos, né? Então, na letra A, a gente tem aqui uma função horária que é 0,6 vezes o cosseno de π sobre 3t mais π. Bom, aí a gente vai comparando ali, né, cada um dos termos, a gente vê que o 0,6 corresponde à amplitude, o A daquela nossa fórmula. E o valor do π sobre 3, que está multiplicando o tempo, é o valor do ômega, que é a nossa pulsação ou frequência angular, né? Que ele é representado ali pelo o ômega, né? Que parece um W. Então, esse valor que está ali multiplicando o tempo sempre é a pulsação ou frequência angular. E o outro valor que está ali somado dentro do parênteses é a fase inicial, né? Então,
a gente sempre vai observar isso. O número que está multiplicando o tempo corresponde ao ômega. E o que está somado ali é a fase inicial. E para determinar o período, a gente vai lembrar, né, que é só dividir 2π pelo ômega. Então, como a gente já sabe que o ômega é π sobre 3, e fazendo ali o cálculo, a gente chega que o período é de 6 segundos aí nesse caso. A letra B, então, novamente, nós temos uma expressão e o número que multiplica o cosseno vai ser a amplitude, o número que multiplica o tempo vai ser a frequência angular, e aquele outro valor que está ali somado, ali no parênteses, é a fase inicial. Então, a gente vai identificando, a amplitude é 0,1 metro, a frequência angular π radianos por segundo, a fase inicial 3π sobre 2 radianos, e substituindo na fórmula de período, né, dividindo 2π pela frequência angular, a gente chega que o período para esse movimento aí da letra B era de 2 segundos. Ainda temos mais um aqui na letra C, e nesse caso a gente observa que lá dentro do parênteses a gente só tem aquele termo que é um número multiplicando o tempo, a gente não tem a fase inicial. E isso sempre acontece se a fase inicial for 0, né? E aí, então, nesse tem que a amplitude é de 0,4 metros, a frequência angular, o π sobre 2, ali multiplicando o tempo, fase inicial 0, e para determinar o período, a gente vai dividir 2π pelo ômega, fazendo ali o nosso cálculo, chegamos num valor de 4 segundos. Então, agora vamos fazer o exercício 5, na página 13. Uma esfera de massa igual a 2 kg está presa a uma mola helicoidal, como ilustrado a seguir. Ao realizar uma força de 5 newtons, a mola passa a oscilar, realizando um MHS de amplitude igual a 10 centímetros. Determine o período e a frequência angular do movimento. Bom, qual é a situação aqui? Alguém puxou essa bolinha, fez força de 5 newtons e imediatamente a mola deformou proporcionalmente a essa força que foi feita e surgiu ali uma força elástica, né? Para o outro lado, tentando fazer a bolinha voltar para onde ela estava. Bom, aí o que acontece? Aí a hora que a pessoa solta a bolinha, ela começa a oscilar e fazer o movimento que a gente chama de MHS. Então a gente já tem aqui várias informações, a gente não vai utilizar todas, né? A gente vai precisar verificar quais que interessam aqui para a gente. Ele quer que determinemos o período, e o período do oscilador massa-mola, a gente deduziu a expressão, né, na aula de teoria, é dado ali por 2π vezes raiz quadrada da massa dividido pelo K, constante da mola. A massa, a gente já sabe, né? Ele falou, só que a gente não tem o K. Então, para poder determinar o período, a gente vai precisar, primeiro, encontrar uma maneira de descobrir o valor do K. E isso aí a gente tem como fazer, porque, de acordo com a lei de Hooke, a força elástica corresponde ao K vezes a deformação. E a gente tem essas informações, a gente já viu que a força elástica era 5 newtons e a deformação 10 centímetros, que em metros é 0,1. Então, substituindo, né, tendo esse cuidado, né, de passar para metros, o centímetro, né, e substituindo ali na fórmula, a gente descobre que a constante elástica da mola é 50 newtons por metro. Então, uma vez que a gente já sabe isso, a gente volta ali na expressão do período, substitui o K por 50 e calcula o período. Então, tira a raiz, né? Tira ali a raiz e descobre que o período é de 0,4 π segundos. Uma vez que a gente conhece o período, fica fácil da gente calcular a frequência angular, porque ela é definida como 2π dividido pelo período. E aí a gente vai poder cancelar o π,
no numerador e denominador e chegamos à conclusão que a frequência angular é de 5 radianos por segundo. Então, chegamos agora ao exercício 6, que também está na página 13. Então, é contado aqui uma história, né? E é o seguinte: Maria está fazendo cachos no cabelo de sua filha. Em um dos cachos, com 8 centímetros de comprimento, Maria prende uma miçanga de 5 gramas. Esse adereço estica o cacho até que ele atinja o comprimento de 10 centímetros. Então, esse primeiro parágrafo é como se fosse um exemplo do sistema massa-mola, né? Alguém coloca um objeto ali na mola, o objeto estica ali um pouquinho, mas fica então parado, né? Fica ali o objeto penduradinho na mola, né? Que seria o cacho da menina. Aí continua então. Ao passar a mão pelo cabelo, a filha de Maria estica o cacho até que este atinja 14 centímetros de comprimento. Ao soltá-lo, é possível perceber que o cacho realiza um MHS por alguns instantes. Desconsiderando as forças dissipativas e sabendo que o cacho pode ser considerado uma mola helicoidal, responda as questões. A primeira questão é: qual é a amplitude do MHS? Essa questão muita gente confunde aí um pouco na hora de fazer, porque na hora de calcular qual foi a deformação máxima, né, que seria a amplitude do MHS, a pessoa pensa que tem que considerar o tamanho do cacho com 8 centímetros. Só que esse tamanho com 8 centímetros ainda não tinha o bloquinho na ponta, vamos dizer assim, né, o enfeitinho. E quando o enfeitinho foi colocado, o cacho já ficou com o comprimento de 10 centímetros. E ele ainda não estava oscilando quando ele estava com o enfeite preso. Ele só começou a oscilar quando a menina puxou e aí soltou. Então, é desse momento, né, que o cacho tinha 10 centímetros e que depois foi puxado para 14 e solto, que começa a oscilação. Então, essa oscilação vai ter uma amplitude de 4 centímetros, né? Que está mostrado aqui na letra A. Então, 4 centímetros, que em metros corresponde a 4 vezes 10 a menos 2 metros. Na letra B, ele pede que a gente calcule a constante elástica do cacho. Para isso, a gente vai precisar utilizar a lei de Hooke, que vai relacionar a força com a deformação, né? Bom, que força que provocou deformação no cacho? Inicialmente, a força-peso da miçanga, né? Ao colocar a miçanga no cacho, essa força-peso provocou uma deformação de 2 centímetros. Então, a gente vai relacionar essa força-peso com essa deformação ali pela lei de Hooke. Aí você pode pensar assim: mas a força-peso não é a força elástica. Não, não é, mas elas são iguais, né? Porque a hora que você tem o cachinho equilibrado ali com a miçanga, você tem o peso puxando para baixo e a força elástica para cima ali equilibrando, né? Quando a mãe colocou a miçanga, o cacho ficou equilibrado ali. Então, a força elástica tem aquele mesmo valor do peso nessa situação de equilíbrio, e a deformação provocada, no caso, foi de 2 centímetros. Então, a gente vai pegar a fórmula, né, que é a lei de Hooke. No lugar de força elástica, vamos calcular o peso. E para calcular o peso dessa miçanga, precisamos multiplicar a massa pela aceleração da gravidade. Mas cuidado, porque a massa está em gramas, né? Então, a gente vai precisar passar gramas para quilogramas. Então, grama é sempre 1/1000 de 1 quilograma. Então, vai ser 5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Isso daí, vezes a aceleração da gravidade, é que vai ser o peso da miçanga. E isso corresponde ao K vezes a deformação. A deformação de 2 centímetros, a gente vai escrever em metros. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 metros vezes o K. Com isso,
fazendo a conta, né, direitinho, isolando o K, a gente vai chegar a um valor de 2,5 newtons por metro. Bom, na letra C, ele pede que a gente calcule o período do MHS e a frequência. Então vamos lá. O período é só a gente aplicar a fórmula, né, do oscilador massa-mola. Nós já conseguimos descobrir o valor da massa e da constante elástica. Fazendo a substituição e calculando ali direitinho, chegamos que o período é de aproximadamente 2,8 vezes 10 elevado a menos 1 segundos. A frequência é o inverso do período. Então, fazendo, né, esse cálculo, né, invertendo ali o valor, a gente chega numa frequência de aproximadamente 3,6 Hz.